Hoje nós vamos discutir sobre uma medicação que é capaz de atuar muito bem sobre bactérias gram-positivas, especialmente naqueles pacientes instáveis, naqueles pacientes graves. É uma medicação que você vai conseguir usar em situações de alergia a beta-lactâmicos. Hoje nós vamos falar de uma medicação que ela é muito presente nas UTIs do nosso país. Vamos aprender? Fala pessoal, sou Rafael, professor aqui do Pé Zerado, e hoje nós vamos discutir o uso da vancomicina. A vancomicina é uma medicação de extrema importância no nosso dia a dia, nos ambientes de UTI. Hoje vocês vão entender por quê. Olha só, a gente está falando de uma medicação que ela tem formulação tanto parenteral quanto via oral. Por incrível que pareça, você consegue ter a vancomicina via oral. Você vai conseguir encontrá-la nessa formulação tanto de 500 miligramas, mas o mais comum é até que seja até a de 1 grama. É o mais comum de se encontrar, mas a de 500 miligramas você consegue também achar sem problema nenhum. Ela vai vir nesse frasquinho com um pozinho dentro. E a formulação oral, eu não consegui trazer uma imagem para vocês, mas tem algumas referências informando que você consegue fazer até a conversão desse uso dessa medicação endovenosa para fazer via oral, tá bom? Mas com certeza, se você conseguir ter a formulação via oral, dê preferência para ela, tá? Como que a vancomicina, essa medicação tão versátil, essa medicação da classe dos glicopeptídeos, como que a vancomicina vai atuar? Assim como outras medicações, a vancomicina vai atuar inibindo a produção, especialmente da parede bacteriana. Mas ela atua de uma forma diferente dos beta-lactâmicos. Ela atua ali nos receptores de peptídeo-glicano. Então, ela tem uma forma diferente de atuar. Então, ela vai conseguir pegar bactérias e ser usada em situações que beta-lactâmicos não vão conseguir ser usados, tá bom? Como que é o espectro de ação? Ele é especialmente em gram-positivos. Em gram-positivos. Não é uma medicação que é usada em gram-negativos ou anaeróbios, tá bom? Não vai ser uma medicação com indicação nessa situação que ela não tem uma boa cobertura para essas bactérias. Quando a gente fala de gram-positivos, a quantidade de bactérias é menor do que as gram-negativas, mas elas são igualmente importantes. Quando a gente fala de Staphylo aureus aqui, a vancomicina sim faz cobertura contra a MRSA, faz claramente cobertura também contra o Staphylo sensível à meticilina, mas ele já consegue cobrir o Staphylo resistente à meticilina. A invenção da vancomicina foi especialmente inventada para conseguir combater essa bactéria que é tão comumente encontrada nos ambientes de terapia intensiva no nosso dia a dia. Ela consegue também cobrir enterococos, mas ela não vai conseguir cobrir o VRE, porque claramente é um enterococo resistente à vancomicina. Ela não consegue cobrir aquilo, a bactéria que é resistente a ela. Aqui nesse caso de VRE a gente poderia usar dapto, por exemplo, daptomicina ou tigeciclina. Vocês, não sei se faz parte do dia a dia de vocês, se essa medicação você já chegou a prescrever alguma vez. Se você já sabe prescrever ou se você quer aprender a prescrever a daptomicina e a tigeciclina, deixa aqui nos comentários, fala aqui com a gente que eu vou preparar essa aula também para vocês. Mas então, além desses 2 gram-positivos, que são um grande espectro de doenças, que causam um grande espectro de doenças, ela também vai conseguir combater o Clostridium difficile. Mas a infecção do Clostridium difficile, quando a gente fala do uso parenteral, essa infecção tem que ser obrigatoriamente sistêmica. Tem que estar acontecendo ali na corrente sanguínea. Ela não vai conseguir fazer, com o uso parenteral, a cobertura do Clostridium que está ali dentro do lúmen intestinal. O Clostridium que está causando a colite pseudomembranosa. Nesse caso, a gente vai ter que usar a formulação via oral. Tá bom? Como que é a farmacocinética da nossa medicação? É uma medicação que ela tem uma boa absorção, de forma geral, assim, claramente feita endovenosa. Ela vai ter uma absorção de 100%. E quando ela é feita via oral, ela tem uma absorção menor do que 5%. Absorção muito restrita, então realmente vai conseguir combater aquela bactéria que está presente ali no lúmen e vai ter a sua potência toda direcionada ali para aquela infecção. Quando a gente fala da distribuição dessa medicação,
ela consegue penetrar muito bem em tecidos, ela consegue penetrar muito bem em tecidos, em pele e partes moles, ela consegue penetrar muito bem. Ela não vai conseguir ter uma penetração tão boa quanto o meropenem, por exemplo, em sistema nervoso central, mas ela vai conseguir penetrar de certa forma, especialmente com uma dose um pouquinho maior da vancomicina. Ela vai conseguir ter uma boa penetração em pulmão, em situações de infecção pulmonar pelo estáfilo. Pode acontecer abscesso pulmonar pelo estáfilo. Então, nessas situações, a vancomicina vai ser uma boa opção. Ela é uma medicação que a excreção dela é especialmente renal, então nós estamos falando de uma medicação que obrigatoriamente vai precisar de ajuste para a função renal. Além dela ter uma excreção renal, ela é muito nefrotóxica. Ela é muito nefrotóxica, especialmente associada ao Tazocin. Tá bom? Então, se você vai fazer o uso do Tazocin junto com a vancomicina, considere outra opção. Se não for possível, faça o acompanhamento bem próximo ali da função renal do seu paciente. Cerca de 90% da excreção dela é renal. Então, assim, é uma medicação que depende muito de uma boa função renal para o seu paciente. Como que a gente vai usar essa medicação no nosso dia a dia? A nossa prática aqui no Brasil não é tão ainda guiada pela vancocinemia. Vou falar rápido com vocês sobre isso. A vancocinemia, ela é a avaliação, realmente um exame para você avaliar o ajuste da vancomicina a partir da dose sanguínea realmente do paciente. Você vai tirar o sangue do paciente e vai ver a dosagem da vancomicina naquele momento. E o tratamento é guiado especialmente pelos momentos de vale da concentração, os momentos onde a concentração ela é menor. A vancomicina, ela é uma medicação que ela vai ter um maior benefício quando a gente tiver os menores momentos de vale possível. Então, a gente vai se guiar por conta desses vales. Não é uma coisa muito presente na nossa prática ainda, mas eventualmente nós vamos precisar aprender o uso da vancocinemia, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico da discussão do uso da vancocinemia, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente tem muita coisa para discutir sobre a vancomicina. Nós temos a opção de frasco de 1 grama e frasco de 500 miligramas, tá? Mas o mais comumente encontrado são os frascos de 1 grama. E a gente pode encontrar também as cápsulas orais com 125 até mesmo 250 miligramas de vancomicina, certo? A posologia no adulto, como que a gente habitualmente faz? A vancomicina é um antibiótico que tem grande benefício fazer a dose de ataque, para nós conseguirmos rapidamente aumentar a concentração endovenosa dessa medicação. Então, a dose de ataque, a primeira dose que você faz no seu paciente, que é essa dose de ataque com uma concentração mais elevada da medicação, você vai fazer de 25 a 35 miligramas por quilo do seu paciente. Quando a gente fala de vancomicina, a gente vai falar muito da dosagem pelo peso do paciente. E no paciente mais obeso, você vai considerar realmente o peso real do paciente, tá bom? Então a gente vai falar muito aqui de miligramas por quilo. Então essa dose de ataque vai ser com uma dosagem um pouco maior, e a dose de manutenção, ela vai ser mais ou menos de 15 a 20 miligramas por quilo, por dose, miligramas quilo-dose. E a dose, ela habitualmente é feita de 12 em 12 horas, da vancomicina, tá bom? Algumas situações que você vai precisar aumentar a concentração da vancomicina, você consegue fazer de 8 em 8 horas, mas é ideal dar preferência para a dose de 12 em 12 horas, tá bom? Guiando-se sempre, tendo em suas mãos as informações de peso do seu paciente e as informações de função renal. Isso vai ser muito importante, vai guiar a terapêutica do seu paciente. Como que é a posologia oral? Quando a gente fala de posologia oral, a gente está falando de tratamento do Clostridium difficile. Aqui nós fazemos 125 miligramas de 6 em 6 horas, tá bom? Pelo menos 10 dias de tratamento para o seu paciente com o Clostridium difficile com uma colite pseudomembranosa.
como que nós vamos fazer o ajuste renal? O ajuste da dose da vancomicina para o nosso paciente com uma deficiência renal. Lembrando, quando a gente fala de ajuste renal, é importante você conferir na sua instituição se você tem uma tabelinha ali de ajuste renal. Dê preferência para o uso das informações da sua instituição. Se você não souber ou não tiver acesso, isso aqui é um guia, é um exemplo, mas dê preferência para o uso do que o seu hospital orienta, tá bom? Nós vamos usar sempre como base a necessidade da dose de ataque, tá? Lembrem da dose de ataque. E a dose de manutenção, nós vamos usar como base essa questão de 15 a 20 miligramas por quilo dose. Se o paciente ele tem um clearance de creatinina acima de 50, nós vamos fazer a dosagem habitual, que é de 8 em 8 horas, ou 12 em 12, dando preferência para essa questão de 12 em 12, tá bom? Como eu falei com vocês, você aumenta muito o risco de uma nefrotoxicidade, de uma insuficiência renal, de uma necrose tubular aguda, dando preferência para essa questão de 12 em 12. Quando o paciente tem um clearance já de 30 a 50, um clearance de menor que 50 até 30, você já pode passar para manter 12 em 12, mas dando preferência para ser feito uma vez ao dia, mantendo essa dosagem de 15 a 20 miligramas por quilo, tá bom? Se o paciente ele já tem um clearance de creatinina menor do que 15, você já vai precisar fazer uma dosagem a cada 48 ou 72 horas, tá bom? Eu falei com vocês, o paciente tem uma dose entre menor que 30, de 15 a 30, você vai fazer ali de cada 24 ou 48 horas. São esses pacientes com disfunção renal que vão se beneficiar muito do uso da vancocinemia. Então, são pacientes realmente que mudaria a nossa prática clínica fazer uso da vancocinemia, tá bom? Os pacientes em hemodiálise são pacientes que nós vamos fazer, que se beneficiariam ainda mais do uso da vancocinemia, tá? Mas são pacientes que vão precisar de uma dose pós-hemodiálise, tá? Fazendo essa dose a cada 24, 48 horas, às vezes até a cada 72 horas, mas vai precisar também de uma dose pós-hemodiálise, tá bom? São pacientes que com certeza se beneficiariam disso. Em situações de insuficiência hepática, não vai ser necessário nenhum ajuste. Pacientes gestantes é uma medicação de categoria C, usar apenas realmente se uma boa indicação. Se a gente está diante de uma paciente com risco iminente de vida, com certeza o uso da vancomicina vai ser uma melhor indicação, tanto para a saúde do bebê quanto da mãe. Mas realmente não é uma medicação classificada como nível B, tá bom? Na lactação, é uma medicação que ela é excretada um pouco no leite, mas é uma medicação que ela pode ser até considerada segura. Em idosos, são pacientes que têm grande risco de disfunção renal. Então é muito importante avaliar sempre o clearance de creatinina desses pacientes. Então, como nós vamos preparar essa medicação? É uma medicação, como eu falei, que vem dentro de um frasco com pozinho. Esse pozinho precisa ser reconstituído. A reconstituição dele pode ser feita em água destilada ou soro fisiológico. E você pode fazer essa reconstituição em 20 ml, tá bom? Reconstitui o frasco em 20 ml e a partir disso faz a diluição. E a diluição ela pode ser feita também em soro fisiológico, 0,9%, mas a quantidade do soro fisiológico vai depender diretamente da quantidade de vancomicina que você vai precisar. Vamos ter um exemplo. Paciente de 100 quilos, uma dose de manutenção de 15 mg a 20 mg por quilo, esse paciente vai precisar de pelo menos 1.500 mg da vancomicina, certo? Para a diluição da vancomicina, a solução final não pode ter uma concentração maior do que 5 mg por ml. Mais do que isso, a gente aumenta muito o risco de efeitos colaterais. Ou seja, para um paciente que vai precisar de 1.500 mg,
o volume da solução de soro fisiológico que eu vou fazer aqui não pode ser menor do que 300 ml, porque senão a gente aumenta o risco de efeito colateral do nosso paciente. Então aqui, pessoal, não vai ter uma receita de bolo. Não vou falar, dilui sempre 100 ml em 250. Você vai ter esse direcionamento a partir dessa concentração máxima, tá bom? Se você parar, quiser talvez fazer uma receita de bolo, fazer uma diluição em 500 ml de soro, talvez vai te dar um bom espaço aí, porque em 500 ml de soro eu precisaria de pelo menos 2.500 miligramas de vancomicina para a gente passar dessa concentração máxima. Então, se você quiser balizar ali ao redor dos 500 ml, se você não lembrar na hora desses 5 miligramas por ml, colocando os 500 ml você vai trazer uma segurança ali para o seu paciente, tá bom? E pode ser feito tanto em soro fisiológico quanto em soro glicosado, 5%. É muito importante que a administração da vancomicina seja lenta. Vou colocar bem grandão aqui. Lenta. Pelo menos 10 miligramas por minuto. Se a gente está falando ali do nosso paciente que vai precisar de 1.500 miligramas, ele vai precisar de pelo menos 150 minutos para fazer a infusão de tudo. É um paciente que vai precisar de 2 horas e meia para fazer essa infusão da vancomicina com segurança, Então, é uma medicação que vai precisar da infusão ser feita em bomba de infusão, tá bom? E se você acabar fazendo muito rápido essa infusão, você aumenta o risco de uma situação bastante comum, bastante falada, que é a chamada de síndrome do homem vermelho. Essa síndrome do homem vermelho não é uma situação, não é uma alergia, não contraindica o uso da vancomicina, mas de fato é uma alteração mediada por histamina. Então, se o paciente chegar a ter alteração do síndrome do homem vermelho, você pode fazer um antihistamínico, talvez endovenoso, como difenidramina, que você vai conseguir reduzir os sintomas do seu paciente. Mas diante de uma síndrome do homem vermelho, você precisa parar a infusão da vancomicina. Se for possível, se o paciente tolerar volume, pode fazer um pouco de soro fisiológico e retornar a infusão da medicação de forma mais lenta, tá bom? É muito importante que a infusão seja feita de forma mais lenta ali, dando com certeza preferência à bomba de infusão, tá bom? O que seria essa síndrome do homem vermelho? É uma situação que o paciente fica com rash cutâneo, fica realmente cheio de todo vermelho, fica com urticária, ele pode chegar a evoluir com dor torácica, com situações de hipotensão, o paciente pode ter esses sintomas tanto em face quanto em pescoço, pode realmente ficar com o corpo todo, a região torácica, a região de dorso. Então é muito importante porque isso causa um mal-estar muito grande no paciente, tá? E lembre-se também, em questão de efeito colateral, a situação de nefrotoxicidade. Isso aqui é muito importante, especialmente associada à vancomicina, a piperacilina com tazobactam, ao tazocin. E também tem o risco, claro, de flebite. Estamos falando de uma medicação que ela é bastante flebitogênica, tá? Então, evitar o uso com outros nefrotóxicos, se não for possível, mudar a piperacilina com tazobactam, mas lembrar de outros nefrotóxicos do dia a dia, como a anfotericina, tracolimos, anti-inflamatórios não esteroidais, contraste iodado, por exemplo. É importante levar em consideração o aumento da avaliação da função renal do seu paciente, tá? E é interessante lembrar também que ela é uma medicação com possível alteração otológica, pode dar um pouquinho de ototoxicidade no seu paciente. Como que a gente vai prescrever a vancomicina na prática? Talvez seja um pouco confusa essa questão de miligramas por quilo, mas eu vou explicar para vocês agora. Olha só, vamos imaginar o nosso paciente talvez com uma celulite, uma paciente internada há muito tempo, uma celulite com uma grande suspeita de ser causada por MRSA, vamos precisar de fazer uma cobertura por celulite. Informações importantes para a gente ter em mãos para usar bem a vancomicina. O peso do paciente, eu vou trazer aqui 100 quilos para facilitar a nossa conta. O clearance de creatinina, vou trazer aqui um clearance ótimo, de 80. O paciente não vai precisar de ajuste da função renal. Então nós vamos prescrever a vancomicina. Qual dose? 15 a 20 miligramas por quilo é a manutenção.
mas aqui nós estamos iniciando o tratamento do nosso paciente. Vamos precisar fazer uma dose de ataque de 25 a 35 miligramas por quilo. Nosso paciente tem 100 quilos. Vamos dar a opção pensando assim, nossa, meu paciente está na enfermaria, não está instável, é uma droga que tem risco de nefrotoxicidade, eu vou dar preferência para uma dose de ataque talvez um pouco menor, para ser um pouco mais cuidadoso com o rim do meu paciente. Então vou optar ali pela situação inferior. Então vamos fazer 2.500 miligramas da vancomicina. Nesse caso, vamos precisar de 2,5 frascos da vancomicina. Cada frasco vai ser reconstituído em 20 ml de água destilada, certo? E vamos lembrar ali do nosso macetinho dos 500 ml, que vai cair muito bem aqui nos 2.500 miligramas. E vai diluir essa medicação em 500 ml de soro fisiológico. E vamos fazer a infusão lenta, em pelo menos ali, bomba de infusão, colocar para infundir em 3 horas. Tá bom? Essa daqui é uma medicação segura para a dose de ataque da vancomicina. Uma dose de manutenção, vamos fazer aqui, mesmo paciente, agora buscando uns 15 a 20 miligramas por quilo. Vamos fazer então a vancomicina, 1.500 miligramas. 1.500 miligramas, nós vamos fazer a reconstituição dela também em 20 ml de água destilada. E vamos fazer a diluição dela agora ali nos 300 ml de soro fisiológico mesmo. E vamos fazer essa medicação de 12 em 12 horas. Lembrando de sempre avaliar a função renal, a creatinina, e sempre avaliar a questão do tempo de infusão pelo risco da síndrome do homem vermelho. Hoje você aprendeu a fazer uso da vancomicina, uma medicação muito versátil, uma medicação muito poderosa, especialmente direcionada para os pacientes instáveis, pacientes que necessitam de cobertura de gram-negativos, pacientes que precisam de cobertura de MARSA. Essa medicação pode salvar a vida dele. Se você conhece alguém que precisa aprender a fazer uso da vancomicina, compartilhe esse vídeo com ele. Deixa aqui embaixo nos comentários uma sugestão, alguma dúvida que você tem sobre o uso da vancomicina. Curte nosso vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que nós estamos cada dia aqui trazendo uma nova mensagem, uma nova medicação para vocês. Até mais.